Olha, Hugo Motta afirmou hoje que os projetos relacionados ao combate à fome serão priorizados pelo Congresso Nacional. Será? Vamos entender com o André Anelli, que vai trazer essas informações para a gente agora. Conta aí, meu amigo, bem-vindo. Obrigado, Evandro. Boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, e também outros parlamentares acabaram recebendo um documento do grupo suprapartidário Pacto contra a Fome, e esse documento tem pelo menos 7 medidas para acabar com a insegurança alimentar e até mesmo com a fome aqui no país. A gente primeiro diferencia que a fome é de fato não ter o que comer, e a insegurança alimentar seria aquela incerteza sobre ter o que comer na refeição seguinte, não representando necessariamente uma fome constante. Então, para combater essas duas situações, o grupo suprapartidário Pacto contra a Fome entregou 7 medidas que vão desde o fortalecimento da agricultura familiar, que inclusive é a principal responsável por colocar hoje na mesa do brasileiro os produtos que são consumidos no dia a dia, também questões relacionadas ao combate às mudanças climáticas e ainda o combate ao desperdício, uma vez que pelo menos 1/3 de tudo aquilo que é produzido acaba indo direto para o lixo, para a lixeira, desperdiçado, sem que tenha sido consumido por ninguém. Então, esses são alguns pontos que são tratados nesse Pacto contra a Fome, nesse grupo de medidas que devem ser analisadas pelo Congresso Nacional e que já tiveram, então, o compromisso do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, de prioridade. A gente relembra ainda que, recentemente, por conta de um levantamento da Organização das Nações Unidas, a ONU, o Brasil ficou de fora do mapa da fome, isso porque menos de 2,5% da população nesse momento se encontram em situação de insegurança alimentar grave, que já seria então equivalente à fome. Mesmo assim, atualmente 7 milhões de brasileiros nesse momento, Evandro, você que está aqui assistindo ao 3 em 1 na Jovem Pan, simplesmente não tem o que comer. Evandro. Obrigado, Anelli. Obrigado. E eu já te chamo daqui a pouquinho para a gente falar mais sobre outros temas que o Anelli vai nos contar. Eu só quero saber de você, Bruno Musa, se haverá espaço no meio de tanta discussão política e ideológica para temas importantes como a fome aqui no Brasil, no Congresso Nacional. Eu acho que você tocou num ponto extremamente relevante, que é o que vinha ficando aqui na minha cabeça. Basicamente, as pessoas, quando chegam lá em algum cargo político, praticamente é um senso comum que nos foi colocado em nossas cabeças durante a vida toda, que essa pessoa entende de absolutamente tudo. Ou seja, essa pessoa sabe falar sobre tudo e, portanto, ela tem ali, digamos, um salvo-conduto para negociar em nome de todos nós. Eu tive o prazer ou desprazer algumas vezes de conhecer muitos desses políticos e tratar com o meu tema, né? A parte econômica que afeta a vida do brasileiro, de todos nós, goste ou não, ela afeta no dia a dia. E me espantou como grande parte não tem a menor noção, independente da escola econômica que queira seguir. O que me coloca que, assim, é uma pessoa que ou foi votado diretamente ou teve o coeficiente eleitoral, mas isso não significa que ele conhece absolutamente tudo. Claro. Ninguém de nós conhece, né? Ou seja, então quando eu vejo E o que surpreende também é o fato dele não querer se qualificar para tratar de temas que são relevantes para o país, né? Claro, aí como qualquer outro profissional teria de fazer. Exatamente. Como qualquer profissional nosso na iniciativa privada, precisamos fazer, senão a gente simplesmente é varrido do mercado como deve ser. Afinal de contas, a gente precisa entregar algo que agregue valor aos teus clientes, aos teus ouvintes, a quem demanda o teu produto ou o teu serviço. Então, quando eu ouço isso, essas medidas adotadas por eles, eu vejo mais do mesmo. Parece que a gente só ataca, de novo, a ponta do iceberg. A gente nunca vai na causa estrutural da coisa. E se nós olharmos, um dos grandes geradores de diferenças sociais é o próprio Estado. Ele se vende como solucionador e ele é o grande causador do problema e cria-se mais coxa de retalhos quando muitos sequer sabem sobre as pautas e estão lá dizendo que vão salvar as nossas vidas. Agora 4h28, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Ô Zé Maria Trindade, eu quero saber de você, qual espaço haverá para discussão de temas relevantes como a fome, com tanta coisa pegando ali no Congresso Nacional? O Zé está me ouvindo? Acho que o Zé não está me ouvindo. Bom, daqui a pouco a gente vai chamar o Zé. Eu repasso a pergunta a você, então, Piperno. Eu acho que esse tipo de tema, ele ganha algum protagonismo quando o Congresso é pressionado.
Quando tem algum assunto muito incômodo e tal, alguém olha e fala, opa, tem aquele projeto ali, que é aquela ideia que é popular e tal, então vamos agarrar aquilo por algum tempo, a gente discute aquilo e a sociedade esquece um pouco daquele outro que é muito sensível para nós, né? Essa é a sensação que muitas vezes me passa. Agora, eu acho, veja, inteligente e importante quando, ao se tratar de insegurança alimentar, que é óbvio que é um tema mais do que urgente, aliás, é uma vergonha, no caso do Brasil, a gente ainda tem que debater isso, né? Também isso está amarrado, entre outras coisas, com a questão do desperdício. Porque o desperdício, ele está relacionado a uma série de causas, né? Desde gargalo logístico até, por exemplo, dificuldades nos processos de, enfim, licitação, que às vezes são muito demorados e acabam provocando perdas. Então, é importante sim se debater uma coisa casada com a outra, porque à medida em que, por exemplo, a questão do desperdício for realmente combatida, certamente esse problema da insuficiência aí de comida para as pessoas, ele tem uma chance melhor de ser solucionado. Então, é uma chance, por exemplo, a mais de se reforçar, por exemplo, merenda escolar. Exatamente. O Zé Maria ainda está fora? Ou a gente consegue conversar com ele agora? Tá, daqui a pouco nós vamos nos conectar com o Zé Maria. Tá aí? Zé Maria Trindade tá? Ô Zé, então eu quero te ouvir sobre essa questão do debate da fome, porque o Hugo Motta tá, não sei se realmente é a intenção dele ou está fazendo parecer que ele quer colocar a Câmara dos Deputados num rito comum de debate de projetos que são importantes para o país. Projetos econômicos, políticos e etc. Saindo um pouco dessa pauta mais ideológica, voltada para anistia ou para defesa de um em detrimento de outro, mas há espaço para isso? Essa é a questão. Pois é, tudo acaba descendo para o ideológico, não tem jeito, né? O presidente da Câmara está fazendo um esforço danado, conversando com líderes. Na última reunião, houve lá internamente uma grande... me relataram uma grande vontade dele de atender a todos. Isso é impossível. A própria Bíblia diz que não se pode atender a todos, né? Então, assim, não tem como, né, ser de Deus e do diabo. Então, assim, ele está fazendo um grande esforço, alargando bastante a pauta, mas esbarra exatamente em debates que são caros a cada um dos deputados. Eu aprendi no debate sobre a nova Bolsa Família de que esse assunto, atendimento social, ele é polêmico em todos os países do mundo. Os países mais ricos têm desajustados, tem pessoas que precisam deste socorro do Estado. Me relataram, por exemplo, Londres fez um grande projeto de socorro, uma espécie de Bolsa Família lá dos ingleses, esperando que com a Bolsa Família as famílias pudessem, que recebessem, educar melhor os filhos e que no futuro teriam cidadãos melhores, né, ingleses. Isso não aconteceu. Criou gerações e gerações dependentes dessa Bolsa Família e lá eles estão revendo critérios e possibilidades até de corte nessa ajuda. A Inglaterra tem um aparato social muito forte. Então, em qualquer país, por mais rico que seja, tem necessidade de políticas sociais e o debate sempre é muito forte porque entra ali na área ideológica, né? E não é diferente aqui no Brasil. Há debate sobre a necessidade do Bolsa Família. E até quem defende o Bolsa Família debate sobre a extensão, critérios e valores, né? E não é diferente. O que eu entendo é que é difícil não perceber que é constrangedor descobrir que existem seres humanos morrendo de fome, né? Então, é preciso debater políticas de combate à fome, né? Mas como será essa ajuda que é esse grande debate que tem que ser feito? Não pode ser uma ajuda para inviabilizar cidadãos e gerações futuras.